Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e a Amanda tá de volta aqui para ajudar a apresentar esse quadro aqui, que é o Plantão Zoomundo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um sítio paleontológico incrível, né? Que ele preserva evidências dos animais que morreram no dia do impacto do asteroide. O asteroide que encerrou a Era Mesozoica e deu início à Era Cenozoica. Então nós vamos mostrar aqui alguns fósseis incríveis e algumas dessas evidências. Então, esse evento da queda do asteroide, ele é conhecido como evento KPG. K vem de Cretaceous, no inglês, e PG vem de Paleógeno. Então, ele indica que é o final do período Cretáceo e o início do período Paleógeno. E foi marcado, então, pela queda de um asteroide e que causou aí uma extinção em massa, muito severa. Mas como que a gente sabe que essa extinção em massa aconteceu? Em primeiro lugar, por conta da evidência fóssil. Então, de repente, após as rochas desse período, do período Cretáceo, o registro fóssil de vários animais comuns do Cretáceo, como várias espécies de dinossauros, pterossauros e outros répteis dessa era, simplesmente desapareceu depois disso. Então, a gente já sabe que teve aí um evento de extinção em massa. E por que os pesquisadores, eles propõem que foi causado pela queda de um asteroide? Porque existem aí outras evidências, não é mesmo, Bruno? Existem sim, e atualmente essa hipótese do asteroide é a mais aceita pelos cientistas. Uma das evidências que é a mais poderosa para explicar isso é uma que a gente chama de anomalia do irídio. Em rochas do mundo inteiro dessa época, você vai encontrar em vários pontos do mundo, exatamente dessa época, de mais ou menos 66 milhões de anos atrás, você encontra algumas camadas que têm uma concentração até 1000 vezes maior de um metal chamado irídio. Esse metal irídio, ele é um metal muito raro aqui na Terra, mas ele é bem comum em asteroides e em alguns astros fora do nosso planeta. Nessa foto aqui, nós temos uma mão apontando para uma dessas camadas aqui, essa cinza mais clara, que contém essa anomalia de irídio. Então, esse é um testemunho geológico de que alguma coisa trouxe um metal que era muito raro na Terra, mas muito comum em asteroides. Olha só, o que será que foi que trouxe isso? Fora isso, nós também temos a evidência de uma cratera gigantesca, que data exatamente desse momento da história, que é a cratera lá de Chicxulub, que fica na região do México, do Golfo do México, que também bate com a idade, e é atualmente interpretado como o local do mundo onde esse asteroide caiu. E por que a gente está falando disso hoje? O Plantão Zoomundo de hoje ele não está relacionado a um artigo científico, mas sim a um documentário que vai sair depois de amanhã da data de publicação desse vídeo, Então vai sair no dia 15 de abril de 2022, narrado pelo incrível David Attenborough, e é o documentário chamado Dinossauros, o Último Dia. Esse documentário, ele acompanhou por mais de 3 anos os trabalhos paleontológicos que foram desenvolvidos num sítio paleontológico, que é o sítio de Tanis. Mas onde fica esse sítio de Tanis? Então, esse sítio paleontológico de Tanis, ele fica lá na Dakota do Norte, nos Estados Unidos. E esse sítio, ele fica dentro de uma formação muito famosa, que nessa formação foram encontrados fósseis de Tiranossauro Rex, de Triceratops, de Quetzalcoatlus, ali do finalzinho do Cretáceo. É Hell Creek o nome dessa formação, e aí esse sítio foi descoberto dentro dessa formação. E esse sítio, então, ele representa ali o momento onde caiu o asteroide, que matou ali vários animais naquele momento. Mas como que a gente sabe, então, que esse sítio representa o momento ali da queda do asteroide? Pois é, porque a proposta que eles estão trazendo, a hipótese é de que ele foi depositado horas ou até mesmo minutos depois do impacto do asteroide. Como que isso é possível? Bom, nós temos várias linhas de evidência. A principal interpretação para esse sítio até o momento é que ele estava sendo depositado numa região de água doce. Então era um delta de rio, que passava por ali. E esse rio era conectado com o oceano. E nós sabemos, tudo indica, que teve uma enxurrada devastadora.
vinda do oceano em direção à terra firme. Um grande tsunami, cujas interpretações nos levam a crer que essas ondas no ápice chegaram a ter mais de 1 quilômetro de altura. Então, o que pode ter causado um tsunami desse jeito? Além de uma intensa atividade sísmica, né? Nós temos evidências de terremotos naquelas rochas. Bom, nós temos o próprio padrão de deposição desse material. Então, por exemplo, aqui do lado, nós temos esse gráfico aqui que mostra esses eventos de deposição, né? Como que isso foi depositado. Então, quando você vê a setinha aqui inland flow, significa que ela foi indo em direção à terra firme, e o outflow foi a onda que voltou em direção ao mar. Então você vê esses eventos de deposição indo e voltando. E esse daqui é o principal, o inflow. Olha a espessura dessa camada. É uma camada muito profunda que foi depositada de uma vez. Então foi uma grande enxurrada que teve efeitos devastadores na vida daquele local, mas ao mesmo tempo, como ela enterrou uma quantidade muito grande de animais de uma só vez, isso levou à formação de um Lagerstätte, que são aqueles pontos geológicos onde os fósseis são incrivelmente bem preservados. Então nós vamos ver agora, além dessas evidências geológicas, quais evidências nós temos nos fósseis do local. Isso que você está vendo aí é o fóssil de um peixe, do crânio de um peixe, que é um esturjão. Então, na figura A, você vê o crânio desse esturjão em vista ventral de baixo, e aí tem um quadradinho que ele está sendo aumentado na figura B. Esse quadradinho aumentado, ele representa a região dos arcos branquiais. Então dá para ver que tem ali, né, o arco branquial, e aí tem umas estruturas que fazem parte desse arco branquial e tem umas bolinhas no meio dessas estruturas. Nas duas imagens... Que não fazem parte do arco branquial, não deveria estar lá. Nas duas imagens de baixo, a gente consegue ver, porque são imagens de tomografia computadorizada. Então, a gente consegue ver, visualizar melhor o que são essas estruturas. Então, em roxo, a gente tem a estrutura do arco branquial, e em verde, na figura C, e em azul, na figura D, a gente vê melhor essas bolinhas, essas esferas. Essas estruturas, essas bolinhas que não fazem parte do arco branquial, elas são estruturas que os peixes estavam respirando, que esse peixe estava respirando ali nesse momento em que ele começou a se depositar, ser fossilizado, e são destroços desse impacto. Ou seja, esse peixe aí que você está vendo, ele morreu provavelmente sufocado, respirando os destroços desse impacto. Destroços incandescentes, muito provavelmente, e muitos deles eram de vidro. Sim. E aí você pergunta, nossa, mas como é que tinha um negócio de vidro? Como é que o impacto causa vidro? Da onde que tinha esse vidro? Na verdade, o impacto libera não somente uma onda de choque, mas como o atrito é muito forte, o impacto é muito violento, a quantidade de energia que ele libera é muito carregado de energia térmica também. Então, ali na região onde o asteroide caiu, esquentou tanto que o fundo, o assoalho oceânico, aquela areia, no momento do impacto, ela é ejetada e se transforma em vidro. Né? Automaticamente ali. O vidro é formado assim, né? A gente esquenta a areia para poder formar o vidro. E esse vidro, ele foi formado, não só vidro, tem outras estruturas aqui também, mas todos esses destroços, eles foram formados no momento do impacto. Então eles têm uma assinatura geoquímica, um padrão ali de formação, que é único daquela região ali de Chicxulub, mesmo que isso esteja a quilômetros e quilômetros de distância do original. Então a gente sabe que esse vidro foi formado no impacto e depois ele se espalhou no mundo inteiro. E o fato de você ter se espalhado destroços incandescentes no mundo inteiro levou a vários incêndios florestais, poucos momentos depois do impacto do asteroide. E também, no caso da água, caiu muitos desses destroços na água, e esses peixes tiveram um último dia bastante infeliz, respirando esses destroços. E um outro bicho que também teve um final muito infeliz, que foi coletado aí nesse sítio, é uma tartaruga. Então, esse fóssil que vocês estão vendo aí na tela é o fóssil de uma tartaruga. O que aconteceu com ela, Bruno? Essa tartaruga foi literalmente empalada.
Então, o empalamento era uma morte, né, horrível, né? O mais famoso que causava isso era o Vlad, né, o Conde Drácula. Que é ele consiste em você atravessar uma pessoa, no caso aqui uma tartaruga, com uma estaca. Essa tartaruga foi empalada naturalmente, né? Na época os dinossauros não faziam espetinho de tartaruga para comer depois. Então, como que isso aconteceu? Então, primeiro vamos entender esse fóssil. Essa seta azul aqui, ela está apontando para a parte final do galho de uma árvore. Isso não é uma raiz, então não é algo que apareceu depois, que penetrou depois que o animal morreu. Isso é o galho de uma árvore e está saindo na parte traseira. Então a cabeça da tartaruga ficaria do lado esquerdo e o rabo da tartaruga ficaria aqui do lado direito. Então aqui nós temos o ponto onde esse galho saiu e o ponto onde ele entra no final dessa faixa amarela é esse aqui. Entrou um pouquinho do lado do pescoço dessa tartaruga. Então essa enxurrada foi carregando esse animal de uma maneira tão violenta que ele provavelmente jogou essa tartaruga contra uma árvore. O galho dessa árvore atravessou a tartaruga, só que a enxurrada continuou empurrando, e no que continuou empurrando, a própria tartaruga quebrou esse galho com o corpo dela até ser enterrada num outro local. E uma coisa curiosa é que esse fóssil de tartaruga, ele também tem algumas marcas aqui em cima de uma mordida de crocodilo, que cicatrizou. Então foi feita anos antes ou meses antes. Então essa tartaruga sobreviveu a um ataque de um crocodilo, mas não sobreviveu ao último dia da Era Mesozoica. Então foi uma história bem triste. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ela, a gente deixou um link aqui embaixo de um vídeo que é uma apresentação de um congresso, onde o pesquisador principal fala sobre esse fóssil. Ainda não está publicado isso aqui. E o vídeo está em inglês, infelizmente. Então, se vocês acompanharem em inglês, vale a pena assistir. E por fim, a gente tem uma outra evidência fóssil, que é uma perna de um dinossauro dinossauro ornitísquio. Qual dinossauro é esse mesmo, Bruno? Esse é o Tesselossauro. Um dinossauro ali, um neo-ornitísquio, já bem no finalzinho da irradiação deles. Pois é, temos aqui a imagem da representação dele em vídeo. E por que esse fóssil ele é impressionante? Em primeiro lugar, porque ele está mumificado. A gente já vai explicar melhor sobre isso. Mas o outro ponto aqui que é interessante é que existe um indício que essa perna ela foi literalmente decepada. E o que causaria, né, o fato dessa perna ser decepada seria provavelmente a violência desse impacto e a enxurrada, né, que a gente explicou por causa do tsunami. E por conta da forma, né, dela, analisando ali essa perna, os pesquisadores concluíram que ela não foi simplesmente desarticulada do resto do esqueleto, né, que isso acontece, né? Às vezes a gente acha ali um esqueleto totalmente desarticulado, mas aparentemente por conta do formato dessa perna, não existe um indício forte de que ela foi desarticulada posteriormente à morte do animal ou causada por uma mordida de um outro bicho, né? Não existem mordidas marcas de dentes de dinossauro carnívoro, por exemplo. Um Tiranossauro Rex, por exemplo, conseguiria facilmente decepar essa perna, mas deixaria várias marcas. E não existem essas marcas. E uma outra coisa muito legal dessa perna é que ela está preservada com uma camada de pele por cima. E se fosse, como a Amanda comentou aqui, se fosse um fóssil e tivesse sido desarticulado aos poucos, significaria que o estágio de decomposição dele já estaria mais avançado. E se tivesse no estágio de decomposição mais avançado, não teria pele por cima. E uma coisa incrível é que esse acabou sendo a primeira perna fóssil, o primeiro fóssil de Tesselossauro com impressões da pele desse animal no mundo todo. E isso foi uma surpresa por cientistas, não por encontrar pele de dinossauro, porque a gente tem algumas evidências em outros animais com pele, mas porque ninguém esperava o padrão dessa pele. Esse era um animal que a gente esperava que ele já tivesse um corpo, né, razoavelmente coberto de penas, mas pelo menos na região da perna dele, essa pele mostra que ela era completamente escamada e não tinha penas nessa região, nos mostrando que pelo menos nesse bicho, nessa fase de desenvolvimento, pelo menos na região da perna, ele tinha um corpo com escamas e não com penas.
E essa evidência dessa perna aí, ela ainda é um pouco controversa, porque alguns cientistas não estão muito confiantes de que é uma evidência, né, forte de que ela foi decepada. As outras duas evidências, da tartaruga e do peixe, né, que respirou os destroços, elas já são corroboradas aí pela comunidade, são mais aceitas pela comunidade científica. Mas esse fóssil aqui ainda não foi publicado, essa perna aí. Então, ainda está sendo estudado. Embora tudo isso vai ser mostrado lá no documentário, mas o artigo mesmo sobre essa perna de dinossauro, de tesselossauro, ainda está sendo desenvolvido, vamos assim dizer, né? Então, alguma coisa aí ainda pode mudar. Principalmente que depois, né, na publicação científica passa pela revisão de outros cientistas, muita coisa acaba mudando, e isso é bom. É assim que a ciência... Com certeza. Então, assim que a ciência funciona. Ainda podemos ter uma outra interpretação sobre esse fóssil. E mesmo que interpretar que ele não foi arrancado na enxurrada, ainda é uma perna com uma pele preservada de um dinossauro que nunca tinha sido preservado antes. Então continua sendo um fóssil incrível. O fóssil é incrível. De qualquer jeito. E esse sítio também está mostrando pra gente, através de uma análise detalhada tanto dos padrões de deposição, geoquímicos e também da análise do pólen encontrado ali, que o último dia do Cretáceo ocorreu provavelmente entre o final da primavera e o começo do verão. Então, o último dia, mais provavelmente perto do final da primavera, então o último dia da Era Mesozoica, nessa região aqui pelo menos, provavelmente foi um dia maravilhoso, desses dias que a gente abre, acorda de manhã, olha pro céu azulzinho e fala, nossa, que dia bonito. Ainda bem que nada de mal pode me acontecer hoje, né? Aí vem um asteroide. Aí vem um asteroide, enfim. Sempre pode piorar. Uma segunda-feira dos dinossauros aqui. Pois é. Mas não somente esse último dia deve ter sido um dia lindo de primavera, mas toda a era mesozoica foi uma era muito bonita, vamos assim dizer, né? A era de ascensão dos grandes répteis, dos dinossauros e tudo mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem uma playlist incrível só sobre a era mesozoica, onde a gente fala de todos esses bichos aí que infelizmente foram extintos aí no final do Cretáceo. Então, se você quiser conferir essa playlist, é só clicar no card que tá aparecendo aqui na tela e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.